Bem, como eu prometi, eu tenho tentado aqui deixar os vídeos mais sucinto possível para que os nossos irmãos que vêm acompanhando aí os estudos, eles tenham a paciência, né, de aprender. A nossa matéria é justificação pela fé, pautada em Romanos, no livro de Romanos, na verdade. Nós vimos que Paulo ele escreveu, né, para três classes de pessoas que estavam ali situadas em Roma: os judeus, que eram radicais na lei de Moisés, aqueles que eram prosélitos. Que são os prosélitos? São pessoas que não faziam parte da linhagem de Israel e que estavam ali aderindo à lei de Moisés e à lei no aspecto cerimonial, né? E também Paulo estava ali também atendendo a um público temente a Deus, porém que não tinha conhecimento. E aí nós vimos a importância de termos o conhecimento de Deus, né? Não basta ser salvo, tem que ter conhecimento. Por quê? Porque a vontade de Deus, ela só se manifesta onde ela é conhecida. Pessoas sofrem por não conhecer a vontade de Deus. Aí aceita Jesus, anda na igreja, mas não se aprofundam no conhecimento bíblico, né? Às vezes é uma pessoa até de oração, uma pessoa muito devota, né? Uma pessoa espiritual, mas que não tem sabedoria. E aí vai sofrer, por quê? Porque a Bíblia diz, né? Oséias, capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Oséias 4:6 diz: o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Às vezes você vai ver eu olhando para cá, é porque eu estou aqui com o meu notebookzinho aqui, ó. Minha filhona me deu, né? Para conferir os textos bíblicos com mais rapidez, tá bom? Mas, enfim, vamos lá. Então, o Paulo escreve para esses três grupos de pessoas. E, como eu ia dizendo, meu povo perece porque ele falta conhecimento. A Bíblia diz, em 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos aceitem a Jesus e tenham o pleno conhecimento da verdade. Confira esse texto aí. Pause o vídeo, se for necessário, volte mais uma vez, mas vá conferindo tudo aquilo que eu vou externando aqui da parte de Deus, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco ainda sobre o fracasso do ser humano na tentativa de se aproximar de Deus através de alguns meios, né, pelos quais os homens em todas as eras tentaram ter essa aproximação e não conseguiram. Nós vamos ver isso pautado no livro de Romanos, tá certo? Então nós vamos ler versículo por versículo para chegarmos a um denominador comum. Primeiro você vai ver que o homem ele fracassou na questão da justiça própria, né? E aí onde está? O que seria justiça própria? Justiça não tem nada a ver com as leis da terra, né? A gente fala assim, vamos levar esse caso para a justiça. Aí estamos falando de leis, né, que regem aqui a terra. Justiça aí seria a tentativa do homem se tornar santo diante de Deus, correto diante de Deus, justo diante de Deus, salvo diante de Deus, através dos seus atos, das suas atitudes, né? Da sua a forma de religião, ou através da sua própria religião. Nós vamos ver, por exemplo, em Romanos, né, no capítulo 1, Romanos no capítulo 1, nós vamos ver aqui uma série de versículos, por exemplo, que falam a respeito dessa verdade, né? Dessa realidade da tentativa do ser humano em alcançar a comunhão com Deus, a salvação de Deus em Cristo Jesus, por meio, né, da sua justiça própria. Nós vamos ler Romanos, capítulo de número 1,
Nós vamos começar do versículo de número 18, certo? Olha que versículo forte. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Não é o que o homem... Não está falando da crueldade. Impiedade aí é a maneira pecaminosa do homem viver. É a mentalidade pecaminosa. É o comportamento pecaminoso. Então, o versículo 18 de Romanos, capítulo 1, diz assim: a ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Os homens ímpios e perversos, eles trocam, eles deturpam a verdade de Deus pela injustiça, que é a maneira pecaminosa com que eles vivem. Versículo de número 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, tudo que esses homens pecaminosos, eles precisavam para entender quem é Deus, para conhecer quem é Deus, Deus revelou a eles por meio das coisas que foram criadas. Vamos ver agora isso no versículo de número 20. Diz assim: porque os atributos de Deus, que são atributos de Deus, são as suas qualidades, né? Qualidades do seu caráter, tá certo? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, que é a sua pessoa, é uma pessoa divina, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que lhe foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, o caráter de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, quem ele é, foi revelado pelo próprio Deus ao ser humano desde o princípio, através das coisas que foram criadas. Inclusive, o ser humano é a coroa da criação de Deus. Você olha para a mente humana, por exemplo. A mente humana é uma coisa fenomenal. Olhe para os grandes edifícios, aviões, armas nucleares, toda a ciência, e você vai perceber o avanço da mentalidade humana. Por exemplo, uma ameba, uma explosão cósmica, não poderia e não pode criar uma mente humana. Então, a mente humana, ela provém de Deus. Só daí você percebe que existe um Deus por trás dessa criação e deveríamos glorificá-lo, mas esses homens não glorificam. Os homens perversos não glorificou e não o glorifica até hoje. Então percebemos ainda que por causa disso, a Bíblia diz aqui no versículo de número 20, que eles são indesculpáveis. Versículo 21, porque tendo conhecido Deus, não glorificou como Deus. Olha aí o versículo 21. E não lhe deram graças, antes se tornaram nulos. Você já deu algum voto nulo? Aquela pessoa que fica neutra, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, certo? Se tornaram nulos, né? Olha que coisa interessante. Em seus próprios raciocínios. Eles ficaram neutros nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Não é que o diabo obscureceu eles. Não é que Deus os obscureceu o coração deles. Mas eles mesmos, é o que diz o texto de Romanos, eles mesmos obscureceram seus próprios corações. Entende? Então, eles, pela maldade deles, e esse é o grande problema da maldade, é que quanto mais a pessoa pratica maldade, ela vai se obscurecendo. Ela vai fechando o entendimento. Ela vai cauterizando a sua alma, o seu entendimento a respeito das coisas santas, das coisas de Deus. Versículo de número 22 diz: e mudaram a glória de Deus. Eis aí o problema da nossa atualidade também. Os homens querem mudar a glória de Deus. A glória do Deus incorruptível, o Deus sem corrupção, em semelhança da imagem de homens corruptíveis. Isso é terrível, né? Hoje nós vemos a mesma prática. Homens que querem atrelar a Deus qualidades dos seres humanos. Por exemplo, hoje nós vemos aí a ideologia de gênero, por exemplo, né? Vemos outras
vertentes nessa direção, em que coloca Deus como se fosse Deus um Deus promíscuo, um Deus que apoia e incentiva, motiva todas as práticas pecaminosas, assim como os homens são pecaminosos. Nós vemos até aí homens como Ed Renekiewicz, homens como Ricardo Gondim, Caio Fábio e tantos outros que querem deturpar a Bíblia, moldar a Bíblia ao pensamento humano para viver em práticas pagãs, em práticas pecaminosas. E há muitos outros que praticam as mesmas coisas em relação à Bíblia. O movimento LGBTQIA+, tem lutado de maneira ferrenha, né, para que haja essa modificação na Bíblia Sagrada. Houve um pastor recentemente que foi ao carnaval e orou por uma escola de samba, e eu me pergunto, vi até uma entrevista com ele, e fizeram exatamente essa pergunta: como é que se ora por uma escola de samba que promove nudez, que promove promiscuidade, e etc, etc? Senhor, abençoe. Então, perceba que um pastor, aspas, né, porque isso não é pastor, como esse, são um dos que vivem na prática pecaminosa e querem moldar a Bíblia às suas práticas pecaminosas. Eles são indesculpáveis, está escrito aqui em Romanos, porque eles mudaram a forma de pensar, ou eles tentam mudar, né, a glória de Deus, o próprio Deus, em a imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aqui já entra a questão idólatra. Você conhece, por exemplo, igrejas, ou a igreja, que gosta de criar imagens de escultura para adorá-las, atribuindo a essas imagens de escultura como se elas fossem o próprio Deus. Por exemplo, você entra na nossa cidade, tem uma imagem grandona em que pessoas passam e se benzem daquela imagem, etc, etc. E a Bíblia está condenando isso aqui. Nós vemos agora no versículo 24, Romanos 1, versículo 24. Por isso Deus os entregou, tais homens, à imundícia. Deus disse: vocês querem ser imundo? Sejam. E entregou eles às suas imundícias, bem pela sua concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo. E o que nós vemos é uma prática, né, do pecado sexual exacerbada, explícita na nossa sociedade, e me remete agora à minha mente a uma cena em que o nosso presidente da República, José Inácio Lula da Silva, é convidado a diversos eventos como esse, em que homens estão se beijando, homem com homem, mulher com mulher, e seminus, e ele lá sorrindo, como se nada tivesse acontecendo, né? É triste ver um estadista que deveria ser um símbolo de modéstia, pudor, honestidade, moralidade para a nação, se curvando diante disso. Então, irmãos, eis aqui um primeiro ponto, que é o homem, por meio da sua autojustiça, né? Essa autojustiça, ou a justiça própria, ela não provém da justiça de Deus. O que é isso? São pessoas que pagam seus votos, são pessoas que vão aos templos, são pessoas que fazem coisas, certo? Tanto boas no aspecto moral, como ruins também no aspecto moral. E ambos tentam, como você vê aqui no versículo de número 23, eles tentam se aproximar de Deus através da sua própria justiça, mas não conseguem. Por quê? Porque pela justiça do homem, este nunca se achegará a Deus. Jesus é o caminho. Quer se chegar a Deus? Jesus é o caminho. E não os nossos atos. Tem pessoas que são crentes de verdadeira, eu oro muito, eu busco muito, é por isso que eu vou ser salvo. Não é pelo que nós fazemos, é pelo que Jesus fez. Eu vou estar sempre repetindo essas frases, tá bom? Então, a justiça própria, o homem fracassou, tá bom? Agora você percebe que no capítulo 2 de Romanos, né, que é um sintoma, vá lá para Romanos capítulo 2, você vai ver aí um outro sintoma muito ruim, né?
que está sendo condenado por Paulo, né? Por que não dizer está sendo condenado por Deus, que é a questão dos gentios, ou dos judeus buscarem a sua moralidade. É aqui onde o bicho pega, é onde a porca torce o rabo, é onde o caldo engrossa e aonde o jegue da negajana vai voar. Vamos lá? Capítulo 2 de Romanos, a partir do versículo 1, nós vamos ler esse texto. Diz assim: portanto, és indesculpável. Não tem desculpa, ó homem, quando julgas quem quer que seja, porque no que você julga o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condena. Então tem muita gente aí condenando as outras pessoas, quando na verdade elas praticam aquilo que elas condenam. Durma com esse barulho. Versículo de número 2. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Deus odeia esse negócio de você estar condenando alguém fazendo a mesma coisa. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensais que tu vais se livrar do juízo de Deus? Eita, você acha que precisa de explicação esse versículo? Eu acho que não. Versículo de número 4, diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade, e a tolerância, e a longanimidade, e ignora que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Perceba que ele termina o versículo de número 4 dizendo: você acha que é por força, que é por violência, que é condenando que você vai conseguir resolver o problema dos seus irmãos? Não é com condenação, não é usando a lei para condenar ninguém, não. Aqui a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. É a bondade de Deus, louvado seja Deus, que conduz ao arrependimento. Aqui é uma pergunta chamada pergunta retórica. É uma pergunta que já tem resposta, certo? Qual é a resposta aqui? É que a bondade de Deus conduz ao arrependimento. Versículo 5 diz assim: mas segundo a dureza do coração impenitente, acumulas contra ti mesmo a ira para o dia da ira e da revelação do juízo de Deus. Versículo 6, que a cada um retribuirá segundo o seu procedimento. Então vemos aí que a justiça própria, que aparece em Romanos capítulo 1, é condenada, e que aqueles que condenam os não crentes, entendeu? Usando a justiça própria, usando até mesmo a palavra de Deus, condenando aquele fulano é idólatra. Os católicos não vão para o céu. Beleza. Mas tem crente beijando a mão de pastor, do mesmo jeito que o católico beija a mão de um papa. Tem crente que adora pastores do mesmo jeito que tem católicos que adoram imagem de escultura. Então perceba que esse tipo de gente é sem moral e vão ser condenados. Outra coisa, tenha bom senso na hora de pregar o evangelho, porque é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Lembre Zaqueu. O Senhor não condenou. Entrou lá na casa dele e ele já foi logo se convertendo. Lembre também da mulher que foi pega em ato de adultério. Jesus disse para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: ninguém me acusou. Jesus disse: eu tampouco te acuso. Vá e não peques mais. E aí, nós vamos ver em outros textos, o vídeo está ficando longo, eu estou correndo aqui, né? Mas só faltam duas coisinhas. Ainda no capítulo 2 de Romanos, né? Vemos a questão dos judeus, né? Essa questão agora que vai pegar aqui agora, né? Judeus, porque foi para eles que foi escrito, e por causa deles que foi escrito essa passagem bíblica, né? Aqui, capítulo de número 2 ainda, versículo de número 17 a seguir. Se, porém, tu que tendes sobrenome judeu e repousa sobre a lei e te glorias em Deus, que conheces a vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que está persuadido de que és guia dos cegos, luz
que se encontra em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de criança, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensina a ti mesmo. Tu que pregas e não deves furtar, e por que você furta? Ele está, na verdade, condenando a prática dos judeus, porque os judeus aqui que viviam ali em Roma, eles condenavam os romanos, né, e as outras pessoas de coisas erradas, quando na verdade eles faziam. Isso aqui está se tratando da moralidade, das questões éticas de pessoas específicas e não de uma nação, para você não confundir. Não tem nada a ver com a nação israelita que está debaixo de uma promessa de salvação da parte de Deus. E aí nós vamos ver os ensinamentos de Paulo em outro vídeo. Mas desde já perceba que a justiça própria não é o que você faz que vai lhe salvar, que vai lhe justificar diante de Deus. É o sangue de Jesus, é aquilo que Jesus fez. Não é atos religiosos ou moralistas que vão resgatar almas, mas o sangue de Jesus. Amém? É o sangue de Jesus, é a pessoa de Jesus. Então, que Deus possa abençoar você nessa trajetória aqui comigo. Nós vamos voltar falando em outro vídeo a respeito ainda sobre a justiça de Deus. Deus abençoe.